Estamos aqui para mais um programa O Negócio é Notícia. Eu com meu irmão mais velho, não tão mais velho, Lula Vieira, e a presença gloriosa e muito especial da Liliane Spinelli, né? Pinelli. Isso. E conta um pouquinho da tua história aí, que eu já sei que tem muita coisa boa. Vou contar um pouquinho. Eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo em redação, e eu brinco que eu fiz jornalismo achando que eu ia salvar o mundo, achava que eu ia fazer grandes coisas, assim, né? E aí fui, na verdade, graças ao jornalismo, eu fui migrando para outras áreas, para as outras empresas, e aí trabalhei numa empresa muito grande, muito vinculada à área de responsabilidade social e educação. E aí percebi que era para onde eu queria ir realmente, né? A minha essência, de algum jeito, estava ali. E aí fui, mais uma vez, migrando para o terceiro setor, e aí trabalhei dentro das favelas no Rio de Janeiro, comunidades, e ali eu me encontrei. Eu vi que dava para fazer muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, o terceiro setor tinha uma limitação. E eu via muita gente dentro da favela empreendendo. Eu falava, gente, eu preciso empreender junto com eles, eu preciso mudar a cara desse negócio, né? Não só trabalhar com responsabilidade social. E aí eu descobri o setor 2.5, que para mim fazia super sentido, né? Que são esses negócios de empreendedorismo de impacto socioambiental. E eu falei, não, eu preciso trazer isso para o Rio, eu preciso que o Rio seja esse lugar do impacto socioambiental, porque eu acho que a gente tem essa característica muito clara, assim, né, na nossa cidade, no nosso estado, principalmente o Brasil como um todo. E aí fui estudar, fui me entender nesse lugar de como é que o empreendedorismo podia transformar a vida das pessoas, as cidades, né, e, de última instância, quem sabe, um mundo melhor para todo mundo. O empreendedorismo de impacto ambiental que você fala é também voltado para a empresa. Quer dizer, na realidade, é gente que cria empresas voltadas para a ideia da preservação do ambiente. Para se configurar, assim, vamos lá, um negócio de impacto socioambiental, né? A gente parte de alguns princípios. Primeiro é que ele é um negócio, né? Ele dá recurso, ele dá dinheiro, ele não é um terceiro setor, ele é um negócio como qualquer outro, né? Ele pode dar lucro, ele deve dar lucro, né? Mas ele tem uma intencionalidade de resolver um problema social ou ambiental, um problema que existe no país. E o core dele, o mais importante, é que a solução desse problema não está numa parte dessa empresa, ela é a empresa, né? O produto ou serviço ou a própria estrutura da empresa, ela está tratando dessa questão social ou ambiental. Então, é mostrar que você pode ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, estar fazendo um negócio que é bom para todo mundo. Então, além do lucro financeiro, você tem um impacto que você vai deixar para a sociedade. E essas duas medidas, elas são importantes nessa empresa. Ou seja, você incentiva as pessoas a continuarem com o seu espírito de empreendedor, mas também olhando para a possibilidade de ter uma empresa voltada para o interesse social, quer dizer, para exatamente isso, né? Vários aspectos do interesse social, desde o meio ambiente, a educação. É exatamente isso. Na verdade, o objetivo do impacto socioambiental é exatamente que a gente consiga ter mais empresas, não só lidando com a questão do lucro. A gente passou muitos anos, né, da nossa vida, né, vou dizer, da Revolução Industrial, principalmente para cá, a gente visando só empresas que tinham como único fim o lucro, né? Seja para distribuir dividendos, e isso não é ruim, não. Na verdade, a ideia é que você possa fazer isso também associado a métricas e medidas que sejam boas para a sociedade. Então, como é que você equilibra isso? Você pode distribuir dividendos, você pode ter o seu lucro pessoal, mas que a sua empresa realmente também tenha uma questão de olhar para o todo, né? Para olhar para a nossa sociedade, para a questão da sustentabilidade, para a questão social, para a questão ambiental. E quando que entrou essa história do Impact Hub, essa rede global? Como é que foi isso? Por quê? Por que foi isso? Dentro do estágio que vocês estavam? A Impact Hub, antes de mais nada, é uma pergunta. Ela não agrega as empresas, ela agrega as pessoas que influenciam essas empresas, que ajudam na infraestrutura delas. Como é que é o... O Impact Hub, na verdade, ele existe há 16 anos no mundo, né? Ele é uma empresa, não é uma empresa, ela é uma sociocracia, vamos dizer assim, ele é um board internacional, né? Onde a gente tem empreendedores espalhados no mundo inteiro.
Então, a gente está em mais de 100 localidades, mais 60 países, são mais de 26 mil empreendedores de impacto socioambiental espalhados nessa grande rede. E o objetivo do Impact Hub final é pegar metodologias, técnicas, experiências que existam no mundo e trazer para a sua realidade local. Então, para não ter que todo mundo sair do zero e pensar em novas coisas, por que a gente já não pega o que tem aí, compartilha e usa e adapta para a sua realidade local? Então, a ideia é que você sempre tenha um representante local, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem 8 Impact Hubs, já são 8 lugares com Impact Hub, a gente está caminhando para 10 aí, porque a ideia é exatamente essa. Quanto você pega ali no mundo, o que você aprendeu, metodologias que estão desenvolvidas na África, na Europa, na Ásia, né? A gente tem, todos os continentes, a gente tem Impact Hubs com realidades muito diversas, mas com metodologias que podem ser aplicadas para a nossa realidade, né? Dá um exemplo de uma empresa voltada para esse tipo de ação. De empreendedorismo de impacto? É. Eu vou dar algumas. A gente por tem favor. uma empresa, por exemplo, de inglês para as classes D e E. Perfeito. A gente sabe que hoje, infelizmente, sem o idioma, as pessoas acabam tendo uma limitação muito grande. Durante muito tempo, os cursos de inglês eram para uma classe, classe média alta, privilegiada. Então, hoje a gente tem cursos de inglês voltados para essa classe, cursos muito mais baratos, com voluntários do mundo inteiro, que às vezes vêm até a própria localidade. Ele ganha dinheiro com isso. Não é uma bolsa de estudo para quem faz, né? Ele ganha dinheiro com as unidades que ele tem espalhadas pelo Brasil, mas ele dá acesso ao inglês. A gente tem projetos, por exemplo, de uso de resíduos de empresas muito grandes, multinacionais, para moda. Maravilha. Então, você usa costureiras, às vezes, em algumas comunidades, e você gera bolsas, sapatos, com resíduos fabris mesmo. E ela ganha dinheiro com isso, aquele resíduo que ia ser descartado, muito possivelmente, ou queimado. A gente nunca sabe, né? Como é que às vezes... E contribui para a poluição. Hoje eles são usados e viram produtos de alta qualidade. Também não são produtos hoje, é o que eu falo. Antigamente, a gente tinha uns produtos que a gente comprava meio que para ajudar, né? Assim, a gente olhava e falava assim, vamos fazer. Não, hoje são produtos de muito boa qualidade, com uma costura maravilhosa. Então, assim, para disputar mercado como qualquer outro que existe aí. Mas é um negócio, né? A gente tem entregas, né, para dentro de comunidades. A gente sabe que as comunidades têm uma dificuldade muito grande, favelas, da questão do CEP, de chegar às encomendas, às entregas. Então, você tem empresas como se fosse uma empresa de entrega, é uma empresa de entrega, mas que atende aquela localidade. Então, ele recebe numa central logística e ele entrega dentro das comunidades. Ele recebe, por isso, é um negócio, e a pessoa vai receber na casa dela o produto como todo mundo recebe, e não ter que descer, às vezes, para buscar a mercadoria. E na prática, como é que é? Vocês têm uma sede, tipo uma incubadora, que você tem salinhas para ajudar essas empresas lá, estando próximas, para poder compartilhar conhecimento e experiências entre elas? Como é que é esse formato aí? Exatamente. A ideia é que todos os lugares a gente tenha um lugar onde as pessoas possam trocar essas experiências, né? A gente diz não é um coworking, porque coworking é um lugar onde você vai lá trabalhar. Na verdade, é uma comunidade, realmente. É uma troca de experiências. É uma incubadora. Mais ou menos. Tá, me diz assim a diferença. Eu vou dizer porque, assim, não necessariamente você tem gente que está ali no processo de uma incubação, né? Às vezes tem gente que já tem a empresa dela consolidada e ela está ali porque a troca dessa comunidade de impacto, um dos princípios do Impact Hub no território é unificar esse ecossistema que já existe no território e trocar isso, né? E as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer os outros projetos. Então, eu entendo a questão da incubadora, entendo a questão do coworking, as pessoas falam muito isso, porque, em última instância, eu não vou dizer que não é, mas a gente quer ir além. Mas vocês têm profissionais contratados ou é tudo voluntário? Não, a gente tem profissionais contratados, a gente gera programas e projetos, inclusive para empresas. Pois é. A gente é procurado por empresas para gerar Por programas exemplo, e projetos. administração, contabilidade e tal, vocês têm condições de apoio para... A gente é uma empresa, inclusive nós somos uma empresa também de impacto. Então, porque o conceito é exatamente que a gente também seja uma empresa de impacto gerando outros negócios. Eu acho deslumbrante essa ideia do lucro. Quer dizer, vocês não têm horror ao lucro, não? Não. Nem sensacional. Não é um benemérito. Tem um lado
de importância social, mas é voltado também para que as pessoas prosperem, né? E eu acho que a gente tem que perder também um pouco isso, né? A gente, o brasileiro principalmente, a gente tem um pudor de falar de dinheiro, né? A gente Parece tem uma pecado. vergonha, parece que a gente... É feio, é né? feio ganhar dinheiro, né? E não é, né? Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem conta para E pagar. quando a gente fala do social, fica com a sensação de mais feio ainda. Né? Um sentimento de culpa de eu estar explorando de alguma forma pessoas menos beneficiadas. Quando não tem nada disso, você pode muito bem aí fazer essas coisas e o próprio lucro gerar um aumento, crescimento, compartilhamento e mais gente para ser ajudada. Né? Você tem a experiência aí do Afro Reg que fez o Afro Games com o Ricardo Chantilly. Ele falava isso para mim, cara, olha, é social com fins lucrativos. Se não tiver o lucro, a gente não consegue ter os melhores. Eu tenho os melhores equipamentos aqui, eu não tenho coisinha que o meu filho não quer mais de computador. Você entendeu? Eu tenho os melhores computadores da marca tal, eu tenho a fibra ótica melhor que existe, eu tenho isso tudo. Não cobro de nada, mas tem maneiras de trazer recursos e fazer. Hoje ele já está competindo em torneios, né? Uma coisa interessante. Tem aquele cara lá de São Paulo também, o Edu. Do Lira. Do Lira. Aquilo é espetacular. Agora, E é isso, Falcões, né? não sei o quê. Gerando Gerando falcões. falcões. E eu acho que é isso, assim, a gente passou também, concordo, porque eu acho que a gente passou muito tempo pensando assim, terceiro setor, ou setor 2.5, é quase um trabalho voluntário. pois é. Ou E- então é picaretagem, que É, pegou isso também. também tem um pouco isso. A gente teve, né, alguns Tem um descaminhos preconceito hoje. aí, né? Eu brinco que a gente tem que mostrar que a gente é sério. Metade do dia, metade do outro dia, na outra metade do dia a gente trabalha. Mas eu acho que, assim, a gente não consegue manter os melhores talentos, né? Se a gente não tiver um salário compatível que a gente possa pagar, a gente não pode manter. Senão o turnover fica muito alto. E a gente sempre está formando pessoas para o mercado que dá lucro. Né? Então, se a gente não der lucro, Isso aí, eles a vão- gente não consegue ter. Forma e perde o cidadão. A gente forma e ele vai embora. Agora, tem alguns números que eu fico assustado. Quando você fala, e a gente fica pensando nisso, a gente tem a impressão que são 3 ou 4 empresinhas, 10 ou 12 pessoas, olha lá, uma reuniãozinha de pouca gente. E aí, eu lendo aqui os números, são 12 mil estudantes impactados, vocês falam de 1.400 projetos desenvolvidos, quer dizer que vocês, de alguma forma, contribuíram para a existência de centenas de empresas com funcionários, com salário, com gente ganhando dinheiro. E hoje a gente já tem no Brasil, por exemplo, empresas que, como toda startup começa pequena, né? E a gente fala de startup, e eu também é outro lugar que a gente está ficando com algum questionamento sobre startups, eu não tenho nada contra, mas a gente sabe, ficou meio, né, algumas questões, mas assim, a gente tem empresas hoje realmente com resultados financeiros bastante expressivos já, né, pensando em negócio de impacto socioambiental. E eu acho que isso é bom porque mostra para os outros que é possível, né, e a gente sai desse cenário de, é uma ajudinha, né? É um equipamento que sobrou aqui. Não, tem que ser os melhores equipamentos. Tem que ser o melhor. Que meu filho não brinca mais, aí manda tudo sem roda, caindo dos pedaços. Isso. Ninguém quer lixo. E eu sempre falo, é a experiência que faz a gente mudar e querer mais. A gente tem que conhecer. Né? Eu administrei uma ONG durante muito tempo, você falou do brinquedinho, né? E a gente fazia uma campanha de Natal e, a primeiro ano, a gente resolveu que a gente só ia receber brinquedo novo. E foi um escarcéu, mas como brinquedo novo. Não é que lata de lixo. Não é se limpar a sua casa. E eu não tenho nada contra. Sim, às vezes claro. o brinquedo está novinho. Mas a gente estabeleceu como critério e a gente falava assim, gente, a criança que recebe um brinquedo que ela pode abrir, né, a embalagem e abrir, é diferente. E ela tem que se sentir que ela pode. Né? Primeiro você tem que abrir o mundo para ela entender que aquilo também faz parte para ela. Né? Então eu acho que toda essa construção... a gente vem crescendo muito, né? O setor 2.5 vem crescendo muito no mundo, e eu acho que vai crescer cada vez mais. Eu acho que o Brasil, eu falo que a gente é um laboratório a céu aberto, porque problema social a gente tem um monte, problema ambiental, né? A gente tem Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, né? De bioma não falta para a gente estudar, a gente tem o oceano todo aqui, esse litoral maravilhoso de teste, né, eu digo de teste, para a gente poder desenvolver projetos que realmente façam sentido para o mundo. Eu acho que o Brasil tem o potencial para ser o lugar do impacto social Não tem dúvida. para o planeta, né? E eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade
do empresário, né? Ainda a gente tem dificuldade, né, dele entender, ainda tem uma barreira para muita gente de dar dinheiro e eu faço bem. Foram muitos anos, né, construindo que ou você faz, ou você ajuda, ou você ganha dinheiro. Ainda tem uma mentalidade, você vê que assim, esporte, né? O esporte olímpico, só patrocina quando está no ano da Olimpíada. Copa do Mundo, futebol, escolinha de futebol, não sei o quê, só patrocina quando está perto da Copa do Mundo. Tem uma coisa assim de explorar o evento, mas não cai dentro. É mais ou menos que você querer aprender a nadar sem mergulhar na piscina, entendeu? Vai para a sala, deitar no sofá e fingir que está nadando. Não acontece, é falso isso, né? E a gente vê vários empresários, assim, às vezes você vai conversar sobre o negócio de impacto, e a pessoa fala assim, mas já faço impacto, eu gero muito emprego. Não, você gera emprego porque você está ganhando dinheiro em cima disso. Exatamente. Né? Emprego faz parte do processo para você ter uma empresa no volume que você tem. Não estou desmerecendo que acho que geração de emprego é uma coisa relevante, mais num país como o nosso. Mas isso não é fazer impacto, né? Fazer impacto é fazer muito mais, é ter essa intencionalidade de mudar um cenário, né? Ter emprego, gerar emprego é parte do processo de construção de uma empresa, né? Então, eu acho que a gente tem que... a nossa função também é muito trabalhar esses conceitos para que as pessoas entendam a possibilidade. Porque apesar de já estar muito... Eu falo que a Europa está 1000 passos na nossa frente em relação a isso, né? E está mesmo. E eu acho que a gente tem essa função... Vocês também começaram a estragar o mundo antes da gente também, né? Então eles têm que estar na frente mesmo. Não, e tem várias histórias nessa história, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que aprender com o que está dando certo, né? Se a gente já tem, o que eu falo, a gente está no Impact Hub, a gente tem 16 anos, né? Desse conjunto, dessa rede muito potente no Brasil, e eu falo até nas falhas, né? Do que a gente falhou e como é que a gente pode evitar esse erro, né? Vamos errar rápido para consertar rápido. E eu acho que é isso, assim, acho que enquanto Rio de Janeiro, né? Eu estou falando como Impact Hub Rio, que é o que eu represento efetivamente, mas como Impact Hub, né, mundo, assim, eu acho que a gente tem muito potencial. E a gente está vendo aí, né, gente? Desculpa. O calor que a gente tem sentido, né? As secas na Amazônia, né? O sul aqui do Brasil com essas enchentes horrorosas. Eu acho que o que antes existisse algumas pessoas céticas tinham dúvida do que estava acontecendo, a gente não precisa ter tanta dúvida, tá aí, né? A gente abre a janela aqui no Rio, né? Ontem estava na capa do jornal que a gente bateu os 2 graus que a gente esperava bater lá na frente. Então, assim, está começando a complicar para a gente, né? O dia a dia da gente está ficando complicado, né? E eu brinco que se a gente quer, então vamos ser um pouquinho egoísta, vamos ver se a gente, no nosso egoísmo de estar impactando a minha vida, vamos ajudar, né? Vamos ajudar, todo mundo fizer um pouquinho, fica melhor para todo mundo, né? Sem dúvida. Você acha, a gente já está começando, não sei se você concorda, mas a gente está começando a ver várias atividades, empresas, casos concretos de sucesso que conseguiram quebrar esse preconceito junto ao mundo empresarial, viram queridinhas da mídia, uma série de coisas, uns mais, outros menos, mas com trabalhos conscientes. A gente entrevistou aqui a Bianca Simãozinho do Instituto Mundo Novo. Cara, a gente caiu de 4 com ela aqui, sabe? Ela tá botando bailarinos no meio de um lugar extremamente pobre. Ela conseguiu na Chatuba criar fazer um negócio espetacular. E tem o Edu, tem o Afro-Rec, tem isso, tem aquilo, tem vocês. Cara, não era hora de pegar todo mundo que está com força e se unir para conseguir avançar um pouco mais, ou você acha que é difícil? Tem o pessoal também do Celso, lá do Favela Holding, tem CUFA, que é um cara espetacular também, um cara abençoado também, né? Eu vi na televisão, no programa da Regina Casé, eu falei, esse cara vai longe. Quando ele mandou, aí ela ainda comentou assim, nossa, e ele é engraçadinho, porque ele é muito bem-humorado. E ele é engraçadinho, né? Mas assim, você acha que essa união era favorável ou funciona melhor todo mundo, cada um no seu quadrado? Não, eu sempre sou a favor da união. Eu acho que, e esse é o princípio também, né, do Impact Hub, assim, de formação de ecossistema, né, de pessoas, até porque a gente não fica se sobrepondo em ações que já está todo mundo fazendo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão territorial que eu digo não é de território meu ou seu, né, é de ações que a gente precisa, né, as questões estão espalhadas
né, por diversas localidades. Então, a gente precisa atuar nelas todas, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem lugares que são menos assistidos do que outros, né? Com certeza. Então, a gente também tem que ter um olhar para essas pessoas. Eu acho que você falou do Celso Ataíde, eu acho que ele foi muito incrível em pensar assim, a gente tratava muito a questão da favela, né? Eu digo a gente, sociedade, como uma ajuda. Ele falou assim, não, favela é potência. Já viu quanto gera de dinheiro? Quanto se gera de empreendedorismo, né? É muito ruim, porque boa parte dos empreendedores ainda lá são empreendedores por necessidade, mas isso vira, né? E o cara monta um negócio que dá certo. Então, como é que você trata isso, né? Para que vire realmente uma grande potência e eles sejam cada vez dar visibilidade, né? Ele criou a Expo Favela, que é um projeto que é para dar visibilidade a esses empreendedores. Mas eu acho que é isso, esse encontro que eu falo, teria uma coisa muito mais, primeiro, de prestação de serviço, né? Porque até o Criança Esperança todo mundo desconfiava. É uma desconfiança muito grande, até porque, muito provavelmente, porque muita gente fez coisa errada, né? Então, assim, não era para dividir território, mas era para... Olha como é que dá certo, olha como é que tem condição de se fazer coisas que sejam beneficiando pessoas, né, que estejam beneficiando pessoas, mas que dá lucro e que está todo mundo feliz aqui. O favelado tem emprego. Não sei que nós somos uma potência, não é assim, né? Eu acho que isso daria... o empresário que vê isso, pô, eu acho que eu também posso estar ao lado desse daí. Abrir, porque não é de todo mundo isso aí, não tem dono. O planeta é um só, né? A gente está aqui, né? E o planeta acaba, a gente é que acaba, o planeta continua lá com os vermes, as bactérias, as baratas, que essas são imbatíveis, né? E assim, quem vai embora somos nós. Né? Não, e eu acho que a gente teve a pandemia, né? Que foi um exemplo disso, né? A gente podia ter o recurso que foi, eu sei que ela não foi igual para todo mundo, teve gente que pôde se recolher, teve gente que infelizmente não pôde, mas mostrou que uma coisinha que acontece, no nosso caso, do outro lado do mundo, chega para a gente muito rápido, pode botar a gente em xeque a qualquer hora. E o que a gente aprende disso, né? O que a gente tirou disso tudo? Essa é a minha grande pergunta. Eu não sei responder, estou sendo muito sincera com vocês, porque no começo da pandemia a gente ouvia muito assim, vamos sair como sociedade melhor, porque entendemos que estamos nesse lugar. Né? Eu acho que teve gente realmente que entendeu isso, inclusive alguns empreendedores, alguns empresários grandes que estiveram disponíveis para falar assim, olha, não adianta eu ter o recurso que eu tenho ou ganhar o dinheiro que eu ganho, se isso amanhã pode acabar também, né? E vai acabar. Se a gente não cuidar... Tudo é finito, cara. Me conta uma coisa, além do fato de você querer ser agradável, quer dizer, querer ser puxa-saco, porque você está aqui no Rio de Janeiro, no melhor lugar, por que essa tese da unidade Rio de Janeiro, ou do grupo aqui do Rio, de garantir ou de afirmar que a cidade do Rio que tem um ambiente mais propício para esse tipo de empreendedorismo? Isso é apenas para agradar o carioca ou tem realmente alguma razão? Não. Porque eu acho muito bonitinho o discurso de vocês. Não, aqui no Rio é melhor, eles são tão simpáticos, os cariocas. Isso é verdade? Não, vamos lá. Eu vou falar primeiro pessoalmente, né? Eu sou uma carioca apaixonada pela cidade e acho que botei de propósito de vida lutar por essa cidade de algum jeito. Cidade-estado, não estou nem falando só da cidade, o estado do Rio de Janeiro, né? Com todas as suas questões e todas as peculiaridades. Ao mesmo tempo, para o ambiente de impacto, quer a gente ou não, se a gente tem problema, a gente tem que ter solução para eles, né? Então, por isso que eu falo que a gente é um laboratório, né? Nós somos uma cidade, aí falando da cidade, entrecortada por comunidades e favelas, onde a gente convive muito mais do que boa parte do Brasil, né? Normalmente nosso território, a gente tem esse convívio muito diário, né? Então, eu acho que isso permite que a gente tenha uma comunicação, ou deveria permitir que a gente tivesse uma comunicação mais fácil entre todo mundo, né? E mais a questão da diversidade mesmo, acho que nós somos muito diversos, diferente de alguns outros estados, não todos, mas eu acho que a gente tem essa característica. Ao mesmo tempo, a gente tem a maior área de Mata Atlântica hoje, né, preservada, tá aqui no nosso estado, uma das maiores. A gente tem um litoral enorme, né, de economia azul, né, pensando em oceanos. Então, o que eu digo é que a gente tem uma espécie potencial para. Eu acho que a gente ainda precisa
trabalhar mais arduamente em relação a isso. Mas eu acho que a gente tem um potencial, inclusive, de economia criativa, de pessoas muito criativas no território que permitem você tirar soluções, né? Porque também não adianta a gente pensar com a mesma cabeça que a gente pensa para, né? Os problemas, como a gente vinha falando aqui um pouco antes, eles mudam toda hora e a gente precisa ter pessoas preparadas, criativas, para pensar em soluções novas para problemas novos. E eu acho que aí a gente aqui, o Carioca, o Fluminense, a gente tem esse perfil. E tem uma coisa também, né? A gente é muito focado no setor de comércio, bens, serviços e turismo, né? O Rio de Janeiro, a economia do Rio, ela é essencialmente, os empregos, né? A gente está muito... a gente tem essa característica. E eu acho que essa característica ela é positiva para a gente. Né? Eu acho que quando você tem uma indústria muito grande que manda no sentido de ter uma potência muito grande, ela sozinha ela consegue liderar o movimento. Mas quando você é muito pulverizado, você precisa ter uma integração para fazer, né? Porque eu sozinha, a gente está falando aqui de exemplo de padaria, eu sozinha vou mudar o meu empreendimento, mas eu não vou mudar o todo, né? Uma indústria sozinha, ela consegue mudar muito da característica. Eu acho que o Rio tem esse potencial de aglomerar e de conseguir transformar. Não sei se te respondi. Respondeu. Não, é que eu fico pensando, vocês são tão simpáticos aqui no Rio, em falar bem do Rio de Janeiro, ou da área do Impact Hub voltada para o Rio de Janeiro, que eu queria saber por que tanto amor e tanta esperança na possibilidade da empresa ou da organização prosperar aqui no Rio de Janeiro e prestar um serviço realmente bacana. E eu acho que está respondido. Eu acho que o que você quis me dizer, sim, eu entendi, é que o Rio tem, por suas características, necessidade da existência desse tipo de empreendedorismo, ou seja, nós somos pulverizados como economia. Nós temos centenas de possibilidades de pequenas empresas funcionarem de forma ativa e positiva na economia carioca. É isso? Só que eu queria te ouvir falar sobre isso. Mas os desafios são muitos, né? Eu acho que também não é tem simples. o outro lado também. Quando você tem tudo muito pulverizado, é muito mais difícil você conseguir uma atuação coletiva, né? A gente tem que trabalhar com um coletivo muito mais forte. Mas eu acho que o Rio tem um pouco tem essa característica também da coletividade, que às vezes você encontra dificuldade em outros ambientes, né? Então, claro que tem um pouco de otimismo, mas eu sou otimista. Mas eu acho que a gente tem um potencial de economia criativa, a gente tem um potencial de empreendedorismo mesmo local, né? Até por essa característica das próprias empresas. A gente tem muito micro, pequena e média empresa no Rio de Janeiro, então a gente já tem esse potencial empreendedor da própria população. Eu acho que é uma questão de trabalhar esses outros conceitos da relação de impacto, né? Associando a esse empreendedorismo que já existe latente. E vocês, de alguma forma, contribuem também ou participam da preocupação desse tipo de empresa nascida, muitas vezes da necessidade da sua entrada no mundo oficial, ou seja, do pagamento de impostos, contratar empregado, carteira assinada para os funcionários? Quer dizer, vocês participam na preocupação de que essas empresas, esse empreendedorismo não seja marginal, seja realmente participante da vida econômica da região? Sim. A gente, na verdade, assim, a gente até fica muito surpresa. Às vezes a gente faz duas coisas que são muito interessantes. Quando você faz a gente faz muito processo de mentoria com empreendedores também, né? E aí, quando você faz esse processo de mentoria, duas coisas são muito claras, assim. Uma é que às vezes você tem uma pessoa que está trabalhando, aconteceu há pouco tempo, tem uma loja de vestuário gigante, vende a beça. Quando a gente começou a conversar com ele, a gente descobriu que era totalmente informal. Ele tem umas costureiras, ele faz. E aí, agora que ele cresceu, chegou num tamanho que ele precisa, né, de outro tipo de investimento, ele viu que ele não tinha o básico. Então, às vezes a gente acha que a gente está trabalhando lá num processo, né, mas a gente descobre que a pessoa ainda precisa disso que você falou, assim, um pouco dessa educação empresarial básica, assim, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, assim, quando a gente começa a falar de empreendedorismo de impacto, as pessoas estão tão fora que quando você começa a conversar com elas, você fala assim, mas eu faço isso. Eu realmente trabalho com isso, mas eu não sabia que isso tinha um nome.
E aí a pessoa se identifica e às vezes até você tem linha de investimento, financiamento para esse tipo de que a pessoa não está nem procurando porque ela não se identificou, ela não se caracterizou como isso. E aí ela fala, meu Deus, abriu uma janela aqui de oportunidade para mim que eu não estava vendo, porque ela está tão focada na execução do dia a dia dela do trabalho que ela não percebe. Então, também é muito transformadora essa troca, essa conversa, porque primeiro que a gente aprende muito com eles também, e eles também, a gente percebe que abre um leque de oportunidades que às vezes está ali na frente e eles não estão conseguindo ver. Você não acha que às vezes o uso de expressões, nomes traduzidos, ou nome, ou gírias, né? Jargões do empreendedorismo, muita coisa em inglês, isso dificulta essa aproximação e eu faço isso porque eu me lembro lá no Gênesis, quando eu estive lá, cara, incubadora. Gente, assim, explicar. A minha mãe, assim, que você trabalha numa incubadora, sabe? Uma coisa assim, estranho isso, empreendedorismo. Até a língua enrola, né? Porque empreendedorismo provavelmente vem da tradução. Então você tem umas coisas assim que complica. São complicadoras. A gente usa pouco termo A assim. mãe dele passou vários dias dizendo para a família que o filho estava criando Tava frango. na incubadora. Estava criando frango. É um negócio muito doido, assim. Às vezes que a gente cria, a gente absorve, porque hoje a gente está numa rede que vem para cá, vem para lá rapidinho, né? Você falou até o vírus veio rápido, né? Então, assim, não tem como evitar. Mas, assim, tem algum... E eu também não sou daqueles, tipo assim, tem que ser tudo nacional, nem isso. Eu acho que, às vezes, o entendimento atrapalha. Eu vejo assim, eu leio muito por ser professor e tudo. Eu vejo que esse termo aqui foi traduzido ao pé da letra. Né? Eu me lembro que eu tinha um amigo, Roberto, que ele traduzia os livros do Kotler porque não que ele era melhor tradutor do que ninguém, mas é que ele entendia de marketing. Então, alguns termos que ficariam difíceis de traduzir, ele dava uma tropicalizada. Esse nome também é bom. Isso é bom. Não, e eu acho que tem uma coisa, assim, de você explicar o que é o termo, né? Também, né? Porque é isso, né? Eu acho que a gente cria uma aura para a gente ser o grande... eu tenho domínio da informação. Não, eu acho que a informação está aí para todo mundo acessar e eu acho que a gente tem que ir na nomenclatura mais fácil para as pessoas de entendimento. A gente faz um pouco isso. Pouco não, eu digo até que bastante. E algumas coisas me chamam a atenção também quando você convive com vários perfis, né? Uma vez a gente estava fazendo uma escuta, a gente faz muita escuta também, né? De projetos, para ver o que as pessoas estão precisando. Porque é muito fácil eu chegar numa comunidade e falar assim, eles precisam disso. Não. Eu não estou lá, eu não vivo o dia a dia deles. Já basta a nossa mãe, né? Eu fiz isso pro seu bem. É isso. E aí eu adorei, porque assim, a gente chegou lá e realmente era um grupo de pessoas brancas, classe média, né? Assim, muito padrão. E aí um empreendedor da favela virou pra gente e falou assim, acho muito bonito vocês aqui. Isso me marcou porque mudou muito o meu jeito de lidar com muita coisa. Vocês chegam aqui, porque empreender do zero, porque é muito difícil empreender do zero. Já pensaram que a gente aqui empreende do negativo? Quando tá zero, tá ótimo. Ele falou, se tivesse zero, tava muito bom para mim. Maravilha. E aí, mas foi um choque de realidade, assim, pra gente, que eu falei assim, é isso mesmo, a gente tá arrogante, entendeu? A gente precisa escutar mais. A gente precisa estar mais junto, né? Então, eu acho que, assim, isso que você falou tem tudo a ver com isso, assim. Também, além dos termos, a gente tem que saber a realidade da pessoa que está empreendendo ali, né? A realidade da pessoa que está tentando sobreviver, né? Às vezes é o que eu disse, ele começa a trabalhar para sobreviver e vira um negócio, né? Ele sabe a necessidade da comunidade dele, às vezes um negócio de impacto que você fala assim, nunca tinha pensado nisso, como é que ele pensou num negócio? Porque ele tá ali do dia a dia, ele vê o que funciona, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, acho que a gente também tem que estar, eu sei que outra coisa que caiu muito nos dias, mas é escutativa mesmo, né? É a gente estar mais atento à necessidade das pessoas, né? A gente não é igualzinho, né? A gente não tem, e aí é o que eu falo das incubadoras, eu não tenho nada contra, mas eu acho que a gente tem que entender que cada empreendedor é um empreendedor. Cada negócio é um negócio, né? E a dificuldade dele não é a mesma que a minha, não vai ser a mesma que a de vocês, né? E a gente tem no Rio, por exemplo, boa parte dos nossos empreendedores são MEIs,
né? São empreendedores individuais. O cara faz tudo, né? Ele é a própria empresa, né? E como é que essas pessoas... E movimentam muito na nossa economia. Então, qual é a dificuldade dessa pessoa, né? O que ela está fazendo? A gente tem um projeto, por exemplo, que é de aceleração de MEI. Como é que o cara entende que ele é um negócio? Conta aí um pouco aí sobre isso. É um processo, basicamente, de entender que ele é um negócio. Eu vi várias pessoas que fazem negócio e falam assim, eu não sou uma empresa. Mas sabe por quê? Porque as pessoas já abrem MEI porque o patrão disse que não vai contratar ele com carteira assinada. Aí tem uma deturpação da coisa, você entendeu? Aí isso é a dor dele, isso que você está falando de se colocar no lugar, a tal da empatia, que os filhos adoram falar sobre isso quando é pro lado deles, né? Então, assim, caramba, a experiência deles, aí você vai ver uma experiência da Secretaria de não sei o quê para a população de rua. Não, vamos fazer uma família desse cara. Cara, esse cara fugiu de casa porque ele detesta a palavra família. A experiência de família dele é um horror. Então, assim, tem que saber o que os caras estão querendo mesmo. Então, a experiência dele como MEI, você chega assim, a aceleração de MEI, ele vai acelerar para fugir de você, porque ele se sente, ele saca que foi enganado. Ah, ele não quer me contratar com carteira assinada, mandou abrir uma MEI. E isso não é, isso... Então, a gente tem que ver, é um passo atrás para andar à frente, né? É um negócio sempre muito trabalhoso. Não, mas eu não estou falando nem nesse caso, eu estou falando de empreendedores mesmo. Uma pessoa que abriu um negócio, Sim. E aí ele abre um MEI, e outra história que eu acho maravilhosa, é até uma pessoa do litoral de São Paulo, ele tem um projeto incrível no litoral de São Paulo, um rapaz. E aí ele estava fazendo com a gente um processo de mentoria também, né? Entendendo. E aí a gente está fazendo exatamente o que você falou. Qual é o projeto dele? Ele tem um projeto, na verdade, de reciclados, e ele faz uma área de educação com crianças, junto, associado. Mas é um projeto muito grande. E ele tem uma ligação toda com o mar, ele, historicamente. Aí, falando com ele, eu falei, mas você tem que se botar no papel de empresário, você é um empresário. E aí ele me solta o seguinte, eu não sou empresário, nem quero ser. Aí eu falei, mas por que você não quer ser? Ele falou, porque aqui onde eu vivo, o empresário é o cara que chega, quer tirar o dinheiro da gente, quer ir embora, e ele não quer o bem da minha comunidade. Ele quer tirar tudo. E se eu chegar na minha comunidade e falar que eu sou empresário, é assim que eles vão me olhar. Mas é isso mesmo. Aí você olha e fala assim, é diferente, né? É diferente, que eu digo assim, não é que é diferente. Cada um tem um olhar, né? E aí ele falou, eu não me vejo nesse lugar. Eu falei, não, tudo bem, você pode não se intitular como empresário, mas você tem que entender que o seu negócio é um negócio. E você está ganhando dinheiro com isso. Até no caso dele, ele reinveste todo o dinheiro, o lucro dele, no próprio negócio. Meio no processo, não sei se vocês conhecem a história do Grameen Bank, do Yunus, que é exatamente isso, né? O Yunus defende que o negócio social, diferente do impacto, todo o lucro excedente, você reinveste no próprio negócio. E ele trabalha com esse princípio, que ele falou assim, eu não quero ter mais do que eu preciso. Eu falei, tudo bem, mas você já é uma empresa. Você não, tamanho que você já está, não dá mais para você. Eu tenho uma má notícia para você. Você já é uma empresa. Você já é uma empresa, eu entendo. E eu falei para ele, e talvez ao contrário. Talvez você seja um bom exemplo para as crianças de que existem cara bacana, de que existem pessoas, empresários legais, que querem o bem da comunidade, que são da própria comunidade, né, que chegaram lá, porque é inspirador você olhar, né? A gente olha para a pessoa que está fazendo negócio, você quer chegar lá. Você fala, olha que legal. E essas crianças precisam ter esse exemplo do empresário bacana que é você. Do cara que é legal, que tem o outro, né? Então, assim, só que o outro predomina, assim, a experiência deles é essa. E esse processo de mudança também, eu acho que despreza um pouco o potencial, o poder da criança, sabia? Se você fizer qualquer coisa assim, eu vou plantar árvore em tudo que é canto, aí você vai preso. Bota as crianças para plantar e vê se alguém é preso. Entendeu? Tem que mexer. A criança vai... Eu me lembro dos meus filhos chegando em casa com o algodãozinho, com o feijãozinho que brota, aí se descobre. Né? A primeira vez que eu fui no hotel fazendo deles pequenininhos, descobri que o ovo não é da indústria. Né? A criança urbana, sem determinadas informações que são óbvias para aquela que está no campo. Então, assim, criança é um que a maior poder. Parte da população mundial hoje está na área urbana, não está mais na área rural, né? Mas assim, as médias cidades estão crescendo, já não é mais aquele êxodo que já foi. Então, assim, mas a criança tem um potencial espetacular. Criança, ninguém prende, ninguém faz. Cara, vamos botar a criança para fazer a revolução do negócio.
temos que plantar árvores, então vamos fazer um programa de plantação de árvore só com criança, cara. As escolas, isso aí é mais forte que o exército que está invadindo Gaza. Mas eu acho que a gente tem um Exército do desafio. bem. Mas eu acho que a gente tem um desafio que eu tenho sentido, posso estar falando, porque por experiências Aham. só de. Não tenho dados quanto a isso, tá? Mas eu vejo quando é muito pequeno, a gente consegue ter um poder muito de impacto. Impacto que eu digo de fazer as crianças mesmo quererem se envolver. Você faz projeto de reciclagem com criança Sim, pequena, eles acham sim. massa. Chegam em casa querendo transformar a casa. Não sei o quê. À medida que eles vão ficando adolescentes, a vida, hoje ainda, ela se impõe de um jeito que ainda você tem que preparar para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho ainda hoje é um mercado que te demanda algumas características, que eu estou dizendo, que assim, você acaba deixando essas demandas de lado. Então, você vai crescendo, reciclar deixa para lá, né? E aí vai... E a coisa vai passando, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio aí, que é pegar essa criança e manter ela educacionalmente se entendendo como um cidadão do mundo que precisa contribuir também, além do português, matemática e tudo que a gente aprende, como um cidadão transformador. Mas você vê como é que vocês estão conseguindo fazer isso no Rio Hub, Impact Hub. Né? Como o Celso está conseguindo fazer lá no pedaço dele, o Eduardo está conseguindo. Está tudo num microcosmozinho aqui também, o Instituto Mundo Novo. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho dessa menina. Porque ela com, sei lá, 8 ou 12 anos, ela ganhou o prêmio Faz a Diferença do Jornal Globo. Então, assim, ela é uma abençoada. E, assim, as coisas vão continuando. Se não mudar, não muda. O que eu acho que é necessário, e eu acho que estamos caminhando para isso, as pessoas não acharem que é uma atividade marginal, tanto faz fazer como não fazer, não vai mudar o mundo orgulho e tal. E aos poucos nós estamos percebendo que muitas dessas coisas representam a sobrevivência mesmo. Quer dizer, ou o mundo toma consciência do que é necessário ser feito, ou a gente está vendo aí pelos calores e pelas tragédias que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente, nesse ponto, estamos caminhando. Eu não estou tão acho desanimado legal. assim. Não estou dizendo, mas a gente pode gerar influenciadores do bem. Entendeu? É a praia deles. Qual é o território deles? O que é que eles gostam? Ele vê influenciadora de maquiagem, vê influenciadora de... Por que não viu? Aí, cara, quando parece aquela garota que aparece em todos os movimentos ambientalistas mundiais, esqueci o nome Greta. Aí, essa idiota não sei o quê. Porque aí é desvalorizar um negócio que ela está fazendo. Mas se a gente entra empoderando a criançada, vai virar influenciador do bem a tudo que é canto. Você tem vários modelos aí, né? Daí eu falo, a gente tinha que ensinar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, aí, que estão aí para guiar a gente, né? Eles são bem intuitivos, não precisa nada muito. Gente, na escola, entendeu? Quando a gente alfabetiza, ensina português, matemática, ensina o que é, não, cada um com o seu entendimento na sua idade, nas suas características. Porque é uma coisa que amanhã essa criança está numa empresa, ela vai falar assim, não, mas isso aqui não é legal. Entendeu? Cada um no seu lugar, porque eu falo, sustentabilidade, né, impacto, ele não é, ele tem que passar por tudo, ele é transversal a tudo. Né? De algum jeito ele é transversal a tudo. Né? Se eu estou na área de comunicação de uma empresa, se eu estou na área de logística, eu tenho que estar preocupada com isso. Né? Não é, eu estou aqui na minha caixinha, que tem que... Não. Então, se a gente educa crianças para pensarem, né, que existe uma meta, né, mundial para a gente chegar, para ser melhor para todo mundo, porque não é para mim, não é para vocês, é para todo mundo. Né? E aí, quando eu receber uma demanda no meu trabalho, eu falo assim, não, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui não está ajudando. Ou, quem sabe eu vou criar um projeto, eu vou empreender na minha empresa e falar assim, poxa, eu vou gerar um projeto aqui super bacana dentro da empresa, dentro da minha área, né, do meu recurso, para ajudar, né? Eu acho que devia ser obrigatório hoje, porque não é nada muito difícil. É isso que eu estou querendo dizer. Não é nada, não estou pedindo para ensinar uma coisa que vai demandar muito. Mas é um entendimento de que é importante, como vocês falaram, para a nossa sobrevivência. Né? Então... Há um tempo atrás, depois da Rio+20, eu fui na Rio+20 para dar uma palestra.
lá no posto 6. Aí, cara, não sei o que, de repente falou assim, cara, a Xuxa tá aí. Eu falei assim, mas... Aí eu, preconceito, o que ela veio fazer aqui? Quando eu fui ver, era lindo o que ela estava fazendo. Ela lançou a cartilha das ODS para criança, com linguagem de criança. Ela estava empoderando a criançada, cara, com a linguagem dela, com o jeito dela, tudo. Por que isso não foi à frente? Porque a Xuxa não foi à frente. Aquele projeto saiu do ar, né? E eles fizeram esse projeto, maneiro. por exemplo, além disso, linda. E elas inclusive fizeram uma escuta com várias crianças. Isso. De quilombos, de várias... pegar crianças espalhadas pelo Brasil, de diferentes características, e projetar o mundo que elas queriam também. E era um projeto muito legal, porque a gente também trata criança, e aí, geral, né, assim, como se fosse, não, é um projeto meu, né? Sou euzinha aqui que eu estou criando para o mundo. Não, e elas têm as personalidades delas, as características delas, o que elas desejam, né? A gente fala lá no Impact Hub que a gente sempre faz umas perguntas, que mundo que eu quero deixar para o mundo, né? E é isso, assim, a gente estava muito preocupado que crianças a gente quer deixar para o mundo. Tá bom, eu acho que é importante também. Mas que mundo eu quero deixar para o mundo, né? O que eu estou fazendo para deixar para essas crianças que estão vindo aí também, né? A gente está sempre... O Brasil é sempre o país do futuro, né? A gente é sempre do futuro, esse futuro não vai chegar nunca, né? Eu acho que a gente tem essa missão de ajudar a plantar hoje o que a gente vai colher amanhã. Tem um vais e vens e acaba a gente chegando no negócio com iniciativas do tipo que você está envolvido, com pessoas como a Bianca, você, o Celso Ataíde dentro do pedaço dele, o Edu, né, que arrebentou. O Edu foi fazer uma palestra lá para o pessoal da Associação Brasileira de Franchising, saiu de lá com todo o apoio que ele precisava do mundo. Entendeu? Ele é um cara que ele pegou. Então, cada um desses, o Celso, você ouve ele falar, você fica apaixonado pelo discurso todo. Ele é um cara que tem o dom de agregar, né? Você tem essa coisa e outros tantos. Então, é a hora, né, de você... A gente gerar incubadoras de incubadores, né? de empreendedores. Né? É isso, eu só acredito nisso. Eu só acredito que a gente... E eu acho que é o trabalho coletivo mesmo. Porque sozinho ninguém dá conta. Não dá conta. Não dá conta mesmo. O contra é muito mais forte do que o... Né? É muito difícil. O mundo já está aí contra, né? Está melhorando. Eu acho que está melhorando. Mas está melhorando porque estão surgindo pessoas que estão dispostas a brigar contra isso. É isso. É só puxar a turma. Vamos brigar junto, né? Eu acho que é isso. A minha ideia de ir, por exemplo, para o Impact Hub, estar com eles, é exatamente ter esse apoio também global, né? Porque eu acho que é importante também a gente mostrar que a gente não está sozinho, né? Cara, a gente, assim... é um produto disso tudo aí, porque a gente botou um negócio, a notícia, para incentivar aqueles que estão fazendo acontecer. Né? Você não está aqui por acaso. Não, e eu vou agradecer, porque eu acho que esse espaço é primoroso. Quando a gente lançou aqui no Rio o Impact Hub, uma das nossas teorias de mudança, que a gente diz que é o que a gente vai fazer no território, era exatamente acessar lugares onde a gente pudesse falar sobre isso. Né? Trazer para mais gente, eu sempre brinco que é trazer mais gente para essa conversa, né? E a gente, e cada vez que dá um espaço para a gente falar sobre isso, eu acho que é transformador, assim. Então eu queria agradecer muito porque é isso, assim, a gente precisa que mais pessoas escutem que existe essa possibilidade, né, de fazer negócios que você ganhe dinheiro e mude o mundo. Eu acho que o grande ponto de vocês, e eu para encerrar, né, repito, é a ideia que ninguém está fazendo caridade, não é para sacrificar a vida. Oh, meu Deus, como eu poderia estar ganhando dinheiro, no entanto, estou aqui trabalhando. Não, eu vou ganhar dinheiro e vou ganhar dinheiro prestando um serviço para a sociedade, garantindo uma melhor condição de vida para todo mundo aqui, inclusive para os meus filhos e netos. Eu acho esta tese do não ter horror ao dinheiro e ao lucro, uma ideia. Mas é isso mesmo. Bastante. Né? A gente foi colonizado por isso, foi catequizado, né? Com isso daí. Da nossa parte aqui, cara,
são braços a favor. Então, conta sempre com a gente Muito porque precisar. obrigada. Foi um prazer ter você Uma aqui. beleza. Uma Eu que beleza. E agradeço. sempre que precisar, ideias novas, a gente está aqui para ajudar mesmo. Né? Eu que Já agradeço basta o que tem mesmo. para atrapalhar. Eu que agradeço, vocês não sabem como é difícil às vezes ter espaço para a gente poder falar, né? Como jornalista eu falo, né? Notícia boa às vezes não vem de jornal, né? Mas eu acho que até esses espaços também estão ampliando. Então eu acho que é importante a gente estar nessa corrente, que eu digo que é uma corrente do bem, né? Pra gente... Eu tenho esperança de um mundo melhor aí. Eu tenho esperança que a gente vai sobreviver a todas essas questões aí, essas problemáticas que a gente está vivendo. É só a gente dar as mãos e acreditar e exatamente na tese de que pode ser negócio, pode ganhar dinheiro, mas é muito mais legal você ganhar dinheiro com um negócio que está ajudando todo mundo que ganhar um negócio que está poluindo, aí está Ganhar dinheiro sem culpa, prejudicando. Dinheiro do bem. Né? Obrigada, gente. Querida, muito obrigado.